Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer a todas as pessoas que quiseram marcar presença na apresentação da nossa candidatura, o lançamento da candidatura do Partido Socialista às eleições autárquicas do ano de 2013. Muito obrigado e bem-aja. Quero agradecer também, na pessoa do Presidente do PS Madeira, Vítor Freitas, as palavras amigas e de incentivo, bem como a confiança expressa para enfrentar este difícil desafio, juntamente com todos os candidatos e candidatas que nos irão acompanhar, e não esquecer que, acima de tudo, constituirá uma enorme responsabilidade, podendo apenas prometer dar o melhor de mim, de modo a atingirmos o maior resultado possível. E o resultado maior, como sabem, é a vitória do PS. Meus amigos, a partir deste momento, o Partido Socialista dá início aos trabalhos de preparação das eleições autárquicas, que se realizarão no próximo mês de outubro, e quero dizer que contamos com todos vós, com o vosso contributo e com a vossa imprescindível ajuda para a disputa eleitoral que se avizinha com aquele que consideramos ser o nosso principal adversário político, que é o PSD. Num período em que as pessoas passam por enormes dificuldades devido a uma conjuntura de crise económica e financeira, acompanhada por políticas de um neoliberalismo atroz, praticadas pela coligação de direita que governa o país, fundamentalistas que, na subserviência à ditadura dos mercados, a par da insensível postura da União Europeia, têm atacado o conjunto de direitos dos cidadãos que a muito custo foram conseguidos após o 25 de Abril. A sensação que temos é que tudo parece estar a desmoronar-se. Por aquilo que se vê, o Estado Social tem os dias contados. O trabalho já não é um direito, mas sim uma disputa para poucos. O desemprego está a dizimar a estabilidade, a autoestima e a dignidade das pessoas. Não há horizonte confiável e perspectivas para os nossos jovens que fogem do país. Voltamos à imigração forçada, à separação das famílias, os maridos das mulheres, os pais dos filhos, etc. Por outro lado, a saúde está a tornar-se um luxo e abastados, e para agravar ainda mais o panorama, passou a ser normal subtrair nas reformas e pensões dos nossos idosos, e não me estou a referir àqueles que acumulam e percebem proventos desenterrados não sabemos de onde. Não, eu falo daqueles que durante toda a vida se esfalfaram a trabalhar, confiaram no Estado a quem entregaram os seus descontos, conforme lhes era imposto, e agora são alvos de medidas injustas que rasteiram o resto dos seus dias. Não vou continuar com esta fotografia desgraçada da nossa realidade, porque muito mais poderia dizer, muitos mais exemplos poderia enunciar. Poderia falar, por exemplo, daquelas crianças que são obrigadas a abandonar a escola porque a sua família deixou de ter as condições mínimas para lhes garantir o mínimo que a dignidade exige. Das que chegam subnutridas à escola e que ali experimentam a única refeição quente que têm durante o dia. É verdade, é penoso aceitar esta realidade, mas ela está aí, meus amigos. E é com este panorama que dentro de meses teremos eleições autárquicas, e da nossa parte, outra atitude não se permitirá que não seja a cultura dos valores que o PS sempre defendeu, que são os valores humanistas, da dignificação da nossa condição de cidadãos e enquadrados numa dinâmica de políticas sociais como resposta às dificuldades que estão a atingir cada vez mais as pessoas. Portanto, os nossos esforços deverão e terão de concentrar-se
nesta realidade. Por isso, a nossa preocupação terá de virar-se para aquilo que temos de mais valioso na nossa terra, que são as pessoas, os nossos concidadãos, e que dão sentido ao facto de estarmos aqui e prontos para encarar este desafio. Por outro lado, e num contexto de abertura do Partido Socialista e na busca de entendimentos com os outros partidos da oposição, não quero deixar de referenciar a disponibilidade que o MPT, Movimento Partido da Terra, com pessoas aqui presentes desse partido, nos comunicou em prescindir de apresentar a candidatura do Conselho de Machico, integrando os seus candidatos nas nossas listas aos vários órgãos autárquicos, num sinal claro que tem por objetivo comum o juntar esforços em prol da defesa dos interesses da população de Machico. Uma salva de palmas para eles. A partir de agora, comporemos as nossas listas às Assembleias de Freguesia, à Câmara e à Assembleia Municipal e trabalharemos o nosso programa de forma a apresentar propostas ao eleitorado consubstanciadas nos valores de cariz social, com atitude e espírito de abertura à diversidade de opiniões e sempre em diálogo e na valorização do contacto com a população machiquense. Pautaremos a nossa ação por uma atitude serena, tolerante, informativa e de proximidade genuína com o povo de Machico, sem demagogias e dispensando o oportunismo das promessas fáceis e ilusórias, como é a apanagem de alguns, com o único objetivo de garantir vantagem eleitoral. Por isso, ultimamente, não é de estranhar a atitude dos responsáveis do PSD na Câmara de Machico, incluindo o atual Presidente Substituto, que após todos estes anos de costas voltadas para os verdadeiros problemas da população, onde se mantiveram no alto do pedestal da sua arrogância, desdobra-se agora em incontáveis ações de charme e de previsível propaganda. O PSD tentará, por todos os meios, numa desesperada corrida contra o tempo, branquear certas atitudes de vedetismo e desfile de vaidades, bem como de episódios aberrantes envolvendo determinadas figuras do poder municipal em tons de irracionalidade incompatíveis com as responsabilidades dos cargos que ocuparam e ocupam. A população de Machico não pode esquecer, no momento em que for chamada a decidir, do estado do descalabro financeiro a que este município chegou pelas mãos do PSD, que deixa uma herança pesadíssima que todos teremos de pagar durante a próxima década. Que foi com esta governação PSD que a Câmara de Machico atingiu o maior déficit sempre das suas contas, no valor de 34 milhões de euros. O partido do poder absolutista nesta terra sempre se arvorou como o maior defensor dos interesses de Machico, mas tal não passa do fogotório habitual, de forma a encegueirar os mais distraídos, pois há demasiados factos que comprovam o contrário. Desde logo, há uma evidência que nos salta à vista e que deixa a nu um dos problemas mais sonantes das promessas hipócritas do PSD. Refiro-me ao turismo. O PSD, em 2001, quando ganhou a Câmara, vociferou em tom acusatório que iria tirar da gaveta os projetos turísticos para a cidade de Machico que o PS tinha escondido. Após 12 anos de governação do PSD à frente deste município, perguntamos, afinal, onde param esses projetos que iam revolucionar o turismo de Machico? Será que perderam a tal gaveta? Ou estão os tais investidores que o PSD, na azáfama da vitória eleitoral, aliás, onde estão os tais investidores que o PSD,
na azáfama da vitória eleitoral, disse que atrairia para o nosso Conselho. Afinal, após todos estes anos, o único projeto que foi apresentado, o único investimento na área da hotelaria e do turismo, é o mesmo que foi apresentado quando o PS estava na Câmara, que é o da Quinta do Borgo, no Caniçal. Nada mais. O que concluímos, afinal, é que o PSD nesta Câmara e o vício controleiro de poder absoluto do Presidente do Governo Regional afugentaram os investidores de Machico. Mas mais, até conseguiram fazer pior. O PSD e o Presidente do Governo não descansaram, enquanto não destruíram a primeira cidade turística da Madeira, em Água de Pena, que incluía o Hotel Atlantis e a Matur, outrora um importante e fundamental polo dinamizador do turismo, gerador de riqueza e de emprego de muitas famílias de Machico. Não esquecemos também a recusa do Governo do Dr. Jardim em viabilizar o projeto de apartamentos de luxo junto à falésia do Mirador Francisco Álvares de Nóbrega, em que a promotora era Fernanda Pires da Silva e que certamente criaria uma dinâmica atrativa para o turismo de alta e beneficiaria naturalmente o nosso Conselho, ficando esta vertente por explorar. Este foi um dos muitos boicotes perpetrados pelo Governo Laranja contra Machico. Quando fui Presidente da Câmara, o Padre Martins, e atingi também o mandato do Bernardo Martins. E tudo isto aconteceu com a atitude conivente daqueles que atualmente governam os destinos de Machico. Tudo isto acontece com a postura subserviente e acomodada dos recentes e dos atuais inquilinos do espaço do Conselho. Tudo isto acontece porque temos os responsáveis da Câmara de Machico que se puseram de cócoras perante as imposições do poder instalado na Quinta Vigia. Outro facto. Outro facto que comprova isso mesmo foi a construção de um dos mais maciços e interessantes brancos de Machico. Refiro-me a uma das construções que é atualmente uma estaca cravada no coração das aspirações da cidade de Machico. Uma infraestrutura que, devido à sua errada localização, feriu de morte as excepcionais condições naturais da Encosta da Misericórdia para potenciados investimentos turísticos. Alguém de origem francesa catalogou o edifício em questão como l'Hotel de Merde, ou seja, não é mais que o hotel da porcaria que existe junto ao Forte de São João Batista, que o PSD orgulhosamente chama de etar e que atualmente não trata nada ou quase nada. Tendo em conta um montante de 4,6 milhões de euros que foram ali gastos, tal constitui um triplo prejuízo para Machico, porque, ao contrário do que o PSD prometeu, primeiro, o problema do tratamento final dos esgotos de Machico não está resolvido. Segundo, matou o potencial dos terrenos ali existentes e, por fim, aniquilou o investimento no Forte São João Batista, que está escandalosamente parado há cerca de 8 anos